Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, com a família de vocês, novamente no dia de hoje, para conversarmos um pouco a respeito das coisas de Deus. Para conversarmos um pouco da palavra, conversarmos um pouco sobre a Igreja do Senhor Jesus no Brasil, conversarmos um pouco sobre a igreja que nós servimos, que é a Igreja O Brasil para Cristo. E eu quero, nesse espaço de tempo, aproveitar o máximo possível cada segundo, porque o tempo é muito precioso. O tempo é muito precioso e nós precisamos muito de saber aproveitar o tempo. E o tempo é bem aproveitado quando nós estamos gastando ele com Deus. Quando nós estamos gastando esse tempo a serviço de Deus, falando com Deus e falando de Deus, levando Deus até as pessoas que ainda não o conhecem. E também levando Deus, levando a palavra de Deus àqueles que o conhecem, mas que precisam sempre de estar sendo alimentados. Eu penso dessa forma. O nosso alimento espiritual é Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho. E é como uma pessoa que fica sem se alimentar. Ela acaba ficando desnutrida. E uma pessoa desnutrida é uma pessoa que acaba ficando fraca, acaba ficando sem disposição, desanimada. E tem gente até que morre. E isto por falta de uma alimentação adequada. E se nós puxarmos isto para a vida espiritual, também é a mesma coisa. Tem muitos cristãos, tem muitos crentes que estão vivendo um período de desnutrição. Estão vivendo um período de desnutrição, até porque nós estamos indo para o 3º mês que as igrejas estão fechadas. Embora os nossos pastores, os pastores no geral, das igrejas co-irmãs, eles têm feito de tudo para assistir o rebanho. Têm feito de tudo para alimentar o rebanho. Mas ainda assim, nada se compara a um culto presencial, com o povo na igreja, aquele aperto de mão, o olho no olho. Nós estamos acostumados com isso. A igreja está acostumada com isso. E agora, de repente, nós estamos indo para o 3º mês que nós não temos essa bênção de estar juntos, de nos abraçarmos, de orarmos juntos, orarmos de mãos dadas. Não temos. Mas o que alegra o meu coração é que eu tenho visto o esforço dos pastores em não abandonar o rebanho, de não deixar o rebanho sem ser assistido, de não deixar o rebanho de Deus sem alimento, ou é pelas redes sociais, ou é num telefonema, ou é num WhatsApp, ou é numa visita rápida, mas os pastores têm se empenhado para assistir o rebanho de Deus. E glória a Jesus por isso. Isso me deixa muito feliz. Isso me faz louvar a Deus pela vida dos pastores da OBPC e pela vida de todos os pastores de todas as igrejas co-irmãs que vêm também trabalhando na mesma linha, tá? Então isso é muito importante. E eu vinha falando de alimento, e é exatamente isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos nestes minutos
que se seguem. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, segundo narrou João. E no capítulo 6, a partir do versículo já 60, e eu não vou detalhar todos, mas principalmente depois do 66, o 67, e eu vou me ater no 68. Esse foi um dia, João narra, foi um dia que, da minha maneira de ver, a minha maneira de olhar, foi um dia difícil. Foi um dia difícil, se é que existe algum dia difícil para Jesus. Mas Jesus ainda estava vivendo como um Deus homem aqui na terra. E ele sentia o que nós sentimos hoje. Ele sentia tudo que nós sentimos hoje. Jesus, enquanto estava no seu ministério terreno, também sentia. E nesse dia, João narra que Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, e ele foi abandonado, por quê? Por que ele foi abandonado? Jesus estava fazendo uma pregação, Jesus fez uma pregação ou um discurso, e eles começaram a se sentirem desconfortável com aquele discurso que Jesus estava fazendo. E de repente um olha para o outro, o outro olha para o outro e diz o seguinte: eles diziam entre eles, duro é ouvir esse discurso. Olha só, duro é ouvir esse discurso. Esse discurso é o alimento que eu falo. Esse discurso é a comida espiritual. É disso que nós precisamos para ficarmos robustos na fé, para vivermos uma fé robusta. Mas eles diziam entre eles, duro é ouvir esse discurso. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, olhe bem. Eu até acho que eles, na verdade, estavam querendo dizer até outra coisa. Eles estavam querendo dizer que duro mesmo não era só ouvir, duro era viver o que Jesus estava pregando. E com isto eles foram saindo. Saiu um, e após o primeiro saiu o outro, e foram saindo, enfim, saíram quase todos. Saíram quase todos. E ficaram ali alguns. Os 12, o grupo de 12, eles ficaram ali. E Jesus viu que a maioria foi embora. E Jesus fez uma pergunta para aqueles que ficaram. E vocês? Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? E aí vem uma palavra que eu acho muito forte. Eu acho muito forte. E aqui está um alimento bastante sólido para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da igreja do Senhor Jesus. E quem olha para Jesus como aquele de quem nós dependemos, aquele que é o nosso tudo, pensa da forma que Pedro pensou. Pedro teve assim uma resposta rápida, uma resposta muito repentina. E Pedro, quando Jesus disse, e vós não quereis ir também? Pedro abriu a boca e disse, Senhor, para quem iremos nós? Olhe bem, para quem iremos nós? Meus irmãos, minhas irmãs, não tem para quem correr. Não tem para quem correr. Nós só podemos correr para os braços de Jesus.
Nós só podemos correr para os braços de Deus, os braços do Senhor Jesus, que estão abertos, continuam abertos para nos receber. Ele mesmo foi quem disse: vinde a mim vós. E quando eu cito esse versículo, eu pela fé vejo Jesus com os braços abertos, dizendo: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus continua o mesmo. E quando Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Meus irmãos queridos, irmãs queridas, pastores, obreiros, não tem para quem correr. É só Deus. É só Deus que detém o governo de todas as coisas na palma das tuas mãos. É só Deus que tem o governo sobre todas as coisas. É só Deus que é soberano, que é Senhor sobre todas as coisas. Para quem iremos nós? Pedro pensou rápido. Para quem iremos nós? Talvez tenha passado como um filme na cabeça de Pedro. Ele falou em nome dos outros 11 que estavam com ele. Para quem iremos nós? E deve ter passado como um filme na cabeça dele, voltar para o lugar que nós estávamos, voltar lá para o bar, beber novamente, voltar a fumar, voltar a se drogar, voltar para a vida de crime, voltar... Não, ele pensou muito rápido: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Meus irmãos e minhas irmãs, eu insisto nessa palavra: não tem lugar para a gente correr. É correr para os braços de Jesus. E eles estão abertos. Eles estão abertos. Jesus continua recebendo aqueles que reconhecem que Ele é o único Salvador. Jesus continua abraçando aqueles que reconhecem que Ele é o único Salvador. Fora dele não tem Salvador. Fora dele não tem salvação. Jesus é o Salvador de todos os homens que creem nessa palavra, que creem nessa verdade. Mas a parte B deste mesmo versículo me chama também muita atenção. Quando Pedro abre a boca e diz: Senhor, para quem iremos nós? Aí ele complementa, ele faz uma pergunta e em seguida ele responde. Ele responde: para quem iremos nós? Ele perguntou, mas aí em seguida ele responde e diz: tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, obreiros queridos, é só Jesus. Jesus tem tudo que você necessita. Jesus tem tudo que a sua casa precisa. Jesus tem tudo que o senhor e a senhora precisam, que nós precisamos. Jesus é o nosso tudo. E Pedro foi muito feliz na colocação que ele fez. Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí no versículo 70, a gente percebe que essas palavras de Pedro, com muita convicção, com muita certeza, alegrou o coração de Jesus. Jesus que tinha sido abandonado pela maioria dos discípulos. E esta palavra de Pedro alegrou o coração de Jesus, quando Jesus disse: olha, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou isto. De fato, é o que você disse. É a mesma coisa, não está escrito assim, mas é a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo isso. Olha, não tem para quem correr. A salvação só se encontra em mim. Olha, as palavras de vida eterna só se encontram em mim.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, para fechar essa meditação, eu quero dizer para você o que Pedro disse perguntando e em seguida respondendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Fica com essa palavra, meu irmão. Não precisa correr para qualquer outro lugar. Corra para os braços de Jesus e você não será rejeitado. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na medida que você entende que só Jesus é o Salvador, só Jesus é aquele que perdoa pecados, só Jesus é aquele que transforma o homem, só Jesus é aquele que muda situações, pode ter certeza que se você correr para os braços de Jesus, Ele vai te receber, Ele vai te abraçar, porque Ele é o nosso tudo. Corra para Jesus. Não fique mais nem um instante longe de Jesus. Ele é o nosso tudo. Deus abençoe a todos. Receba essa palavra e procura gravar nas paredes do teu coração essa palavra. Procure a viver no teu dia a dia e eu viver no meu dia a dia essas palavras maravilhosas que vieram nesta manhã, ou se você está assistindo em outro horário, tarde ou noite, que vieram como alimento para a nossa vida espiritual. Oremos juntos. Amado Deus, querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui durante estes minutos, compartilhando com os teus filhos, compartilhando com as tuas filhas, o que há de mais sagrado em todo o universo, que é a tua palavra. Amado Deus, muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Também eu quero lhe pedir, Senhor, porque eu e todos reconhecemos que somente o Senhor, é só no Senhor, e só Tu tens as palavras de vida eterna. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa vida, purifica a nossa vida e nos dê graça, Senhor, para vivermos o dia a dia a Tua palavra, o que nós ouvimos agora. Senhor, nos dê graça para vivermos em comunhão contigo, nos dê graça para sermos um instrumento, uma ferramenta nas Tuas mãos que esteja hábito para levar essa palavra a tantas e tantas pessoas que estão tão carentes dela. Portanto, nos dê a Tua graça, Senhor. Nos dê a Tua força para levarmos a Tua palavra bendita às pessoas necessitadas. E se nós não tivermos a oportunidade de falarmos em determinados lugares, mas que o nosso testemunho, as nossas atitudes, os nossos comportamentos possam falar bem alto, como se estivéssemos falando ou como se estivéssemos gritando. Portanto, nos conceda a bênção de sermos um instrumento, ou seja, de sermos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Amado Deus, eu lhe peço que o Senhor, pela Tua bondade, se compadeça de todos nós, se compadeça do nosso país, da nossa nação, que vive esse momento tão terrível, com essas crises todas, ó Pai, todas de uma vez, a crise na saúde, a crise financeira, a crise na área política. Senhor, se compadece de nós, se compadeça deste povo que vive nesta nação tão maravilhosa. É o pedido que eu te faço. Pai amado, eu também lhe peço que tu venhas se compadecer com todas as outras nações do mundo que também tenham passado ou estão passando por momentos semelhante ao que nós estamos passando. Amado Deus, eu quero levantar aqui as minhas mãos e
e lhe rogar, Senhor, que tu estendas também as tuas mãos para curar os que estão enfermos, em casa ou hospitalizado, ou Senhor, desde que estão enfermos, que recebam saúde neste momento, que recebam a libertação, a cura, em nome de Jesus. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas. E quem está com saúde, Senhor, abençoa para que tenham ainda mais saúde. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Irmãos queridos, eu espero que todos nós tenhamos sido abençoados com a palavra de Deus, com a oração, com este momento que Deus preparou para nós aqui. Eu quero, antes de fechar o nosso espaço, cumprimentar o pastor Carlos, que está aqui comigo. Pastor Carlos, a paz do Senhor. Tudo bem, pastor Carlos? Paz do Senhor, pastor Bergamin, a todos os nossos irmãos internautas que estão acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube do Conselho Nacional, pelo Instagram do Conselho Nacional e também no seu Instagram aqui, pastor, tem muita gente Amém. Cumprimentando, dizendo que recebeu a palavra, recebeu o alimento desta quarta-feira e fomos também aqui no seu gabinete abençoados pela palavra Amém. de Deus. Glória a Jesus. Vários pastores, muitos pastores, presidentes de convenções estão passando por aqui. Que bom, um abraço. Enfim, para todos eles. Vários irmãos aqui, graças a Deus. Amém, amém. Meu companheiro, pastor Luisander, tá tudo bem? Tudo bem com você? Graças ao bom Deus, tudo na Santa Paz. Realmente é o que o pastor Carlos está dizendo, pastor, no Facebook também, no YouTube, pastor Carlos, muitos irmãos, poderia citar aqui irmãos do Acre, pastor Joel Estevanato, pastor Miguel Amém, Garcia Sindás, enfim, pastor, muitos irmãos mesmo acompanhando esse momento tão importante de meditação e oração com o nosso presidente. Amém. O pastor Luisander, nós estamos numa promoção maravilhosa e eu gosto de abençoar. Se eu puder abençoar, eu quero sempre estar abençoando. E como foi lançado pela editora UBPC, uma promoção de Bíblias, do livro Vida e Obra, Exato. Do missionário Manuel de Melo, fundador da Igreja O Brasil para Cristo. E eu gostaria que você dissesse alguma coisa antes de nós fecharmos aqui o nosso espaço. Perfeito, meu presidente. Pastor, se o senhor me permite, o senhor pode segurar? Eu posso. Isso. Esse livro, nós inclusive estamos sendo é uma obra rica. Riquíssima. Nós estamos, inclusive, sendo procurados até por revendas, né? Livrarias. Esse livro de R$ 39,90 hoje custa R$ 23,90. R$ 23,90. É um livro que relata com muita fidelidade o início dessa obra, dessa linda obra que é a Igreja do Brasil para Cristo. Pastor Luisander, nós temos aqui o início da obra, né? Esse é um resumão, mas os atos principais que aconteceram dentro da Igreja do Brasil para Cristo, começando em 1955, depois tornou-se oficial em 1956, tudo isso, as grandes concentrações nos estádios, nos cinemas, em teatros, os milagres, cadeiras de rodas sendo abandonadas por pessoas paralíticas, tudo isso as pessoas vão encontrar nesse relato de vida e obra do fundador missionário Manuel de Melo. E olha, você que já dorme no Senhor há 30 anos. 30 anos, meu presidente. O senhor relatando um pouco, me vem à mente as fotos, as imagens que nós temos dentro desse material. Muita foto, e muita coisa que realmente foi o que aconteceu. Foi um trabalho por excelência, escrito pela nossa querida irmã Valéria e nos cedeu, né, pastor? Sim, a bênção. Um abraço, irmã Valéria, o irmão Boaz, né? É isso mesmo. Pastor, esse é um dos livros que nós estamos cedendo. Certo. Aqui o Estatuto, o Regimento Interno. Né? Exatamente, um material riquíssimo. Esse material também, de R$12, ele está saindo apenas R$8, aliás, R$7,90. Você pode acessar o nosso site.
R$7,90. Hoje, mais do que nunca, é importantíssimo, não só os pastores e obreiros, mas o membro, né, pastor? Na verdade, eu até sugiro, né, pastor Luiz André, que os pastores deveriam comprar em quantidade, até porque é um preço bem pequeno. Exato. E cada membro da igreja tem um estatuto desse para ele conhecer, para ele já saber e poder conhecer como funciona a Igreja o Brasil para Cristo, desde a sua fundação até agora. Perfeito, tá tudo pastor. aqui. Está né? tudo aí. Pastor, esse aqui é mais um item. É um curso completo do batismo. É um pessoa curso completo que vai do se batismo. batizar, a pessoa está chegando na igreja, aceitou Jesus. E hoje também nós temos a migração de muitas pessoas Sim. para a Igreja Brasil para Cristo. Exato. Nós temos um capítulo inteiro mostrando o que é a Igreja Brasil para Perfeito. Cristo, a forma, o trato, o curso completo. Pastor. Isso também é um livro muito importante para a igreja ter, o pastor ter, o obreiro ter. Né? E, pastor, e temos aqui essa é a Bíblia OBPC. Essa é o nosso xodó, né, pastor? O carro-chefe, uma parceria maravilhosa que nós fizemos com a Sociedade Bíblica do Brasil. E essa Bíblia, no azul escovado, nós temos aí um encarte de 16 páginas, a mensagem do presidente, diretoria atual, credo doutrinário da Igreja Brasil para Cristo, fotos maravilhosas, fotos do nosso fundador, missionário Manuel de Mello, e nós temos aí o sagrado, letra gigante, né, pastor? Hoje é importante a letra ser grande. Nova Almeida atualizada, de R$ 76,90 por apenas R$ 46,90. Olha, não perca essa oportunidade, né? Não perca. R$ 46,90. E essa aqui, essa é a Bíblia do ministro, do ministro. Né? Nós temos duas capas. Diz hoje. alguma coisa sobre a Bíblia do ministro? Olha, pastor, são 200 páginas no papel Bíblia, que só vem enobrecer ainda esse material riquíssimo que é a Bíblia do ministro, escrito pelo pastor Samuel Suana. Também uma parceria que nós fizemos com a Sociedade Bíblica do Brasil, que vai desde uma saudação até a celebração de um casamento. Então, todos aqueles que militam, que estão ali no altar de Deus, né, tem aí o auxílio da Bíblia do ministro, né? Nós podemos louvar a Deus por outras, mas nós temos a nossa, né, pastor? A Igreja Brasil para Cristo tem a nossa, a Bíblia do ministro OBPC. E conhecer as igrejas co-irmãs, eu gosto de conhecer as outras igrejas, como que elas funcionam, como elas foram plantadas, eu gosto. E quem desejar, está aqui também. Olha, pastor, o valor dessa Bíblia, R$ 99,90. Na promoção, R$ 59,90. R$ 59,90. Então, tá aí você que está nos acompanhando, tem o QR Code aí, basta você colocar, aproximar o seu aparelho de telefone, e você também pode acessar o nosso site, editorobpc.com.br. Enquanto durarem os estoques, meu pastor, nós estamos aqui atendendo na editora. Amém. Tá, chegamos ao final do nosso horário e quero agradecer o Enzo, que nos ajudou aqui na transmissão dessa programação. Meus queridos, um forte abraço e um restante de semana muito abençoado a todos vocês. Um abraço, um grande beijo.